Olá pessoal do Ponto, acho que já estamos agora prontos para começar, esperando só um ok aqui do nosso amigo Ícaro para saber se está tudo certinho para a gente poder começar uma viagem aqui no direito administrativo, uma revisão ampla do nosso curso. Sou o professor Moisés Moreira e estou aqui no Ponto dos Concursos com a matéria de previdenciário e administrativo e na aula de hoje direito administrativo para o cargo de auditor da Receita Federal do Distrito Federal, da Receita do Distrito Federal, não da Receita Federal. Auditor da Receita do Distrito Federal, matéria Direito Administrativo. Vamos falar sobre o cargo de auditor, sobre todas as nuances, informações aqui bacanas para vocês, sobre tudo. Beleza, já temos o ok. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar? Então, como vocês sabem, já foi publicado o edital para o concurso de auditor da Receita do Distrito Federal. É um concurso excelente. E na aula de hoje, nesse apanhado geral, vou trazer para vocês o edital da matéria de Direito Administrativo, todos os tópicos importantes. Vou mostrar qual é a metodologia adotada pelo turma de elite do ponto dos concursos e vocês vão acompanhar comigo e vão ver que dá sim para a gente obter uma aprovação. A prova está prevista para fevereiro de 2020, então nós vamos fazer aqui um apanhado. A matéria é extensa, mas com foco, objetividade, com o método do turma de elite, a gente vai conseguir a aprovação. Então venham comigo, vamos cá. Vamos acompanhar aqui certinho para vocês. Eu elaborei aqui um passo a passo super legal sobre o cargo de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. A remuneração desse cargo, apesar de a remuneração básica aparecer lá no edital com 14.900, conforme informações que eu obtive, essa remuneração ela chega em média a R$ 18.000, porque existe uma indenização de transporte que é paga a todos os auditores para eles poderem fazer diligências durante o mês. A carga horária do auditor fiscal é de 6 horas, além dessas diligências, ou seja, ele tem uma carga horária reduzida em que ele fica na sede fazendo serviço administrativo e eles fazem também essas diligências e em relação a elas são pagas as indenizações de transporte. A prova está prevista para fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2020, então nós temos tempo para uma preparação. Direito administrativo são 10 questões, pessoal, 10 questões de um universo de 80, então nós temos um objetivo, um foco no turma de elite, que é gabaritar a prova de direito administrativo. Então vem para cá. Como é que funciona a turma de elite? Como é que funciona esse método preparado para você, para sua aprovação? Nós vamos ter um curso amplo, com abordagem ampla, e nós temos a divisão da matéria por rodadas. Nós vamos ter 14 rodadas, sendo que 12 são rodadas de conteúdo e 2 rodadas de revisão. Além disso, nós temos revisões semanais, nós temos simulados e no próprio material do Turma de Elite, na própria rodada, nós temos uma divisão de parte teórica, nós temos as normas importantes, aquelas que podem ser cobradas no concurso, e nós temos também mapas mentais. Então, é um material preparado para a sua aprovação. Então, vem para cá que eu preparei um negócio super legal. O que eu fiz? Eu peguei os tópicos do edital do direito administrativo e fui separando. Então, por exemplo, o primeiro ponto que vem no edital da nossa matéria é Estado, governo, administração pública, direito administrativo, conceito. O que a gente tem que saber aqui nesse aspecto básico? Aqui nós temos que ter ideia que Estado ele é composto e integrado por 3 elementos. Nós temos o que? A soberania, nós temos o povo, nós temos o território. Então, o Estado pode ser definido como uma ordem jurídica soberana, ou seja, a ideia da soberania, da organização jurídica, organização das leis, que visa ao bem comum de um povo que está em determinado território. Olha os elementos presentes da função da ideia de Estado. Dentro do Estado, compatível com essa estrutura, nós temos o governo. Governo significa alta direção estatal, significa a função política, as diretrizes, os comandos. Então, Estado, governo e administração pública. A administração pública pode ter uma acepção ampla, em que pega os órgãos que exercem as funções de governo, ou seja, elaboram as políticas de governo, que também são chamadas de políticas públicas, e nós temos nessa acepção pública também os órgãos e pessoas que exercem a própria atividade administrativa. Essa é a acepção ampla. E nós temos uma acepção
restrita, mais delimitada de administração, que abrange tão somente os órgãos e as pessoas que exercem a função administrativa, que executam as políticas de governo, as políticas públicas. É nessa acepção restrita que a gente observa a divisão de administração pública em sentido subjetivo e em sentido material, subjetivo pessoa, quem exerce são os órgãos e as pessoas. Sentido material é o próprio exercício da função administrativa. Então, tranquilo, tá? Nosso edital é a base, a gente tem que saber. Estado, nós temos os elementos integrantes. Governo, no nosso material a gente fala um pouquinho sobre formas de Estado, sistema de governo e detalha esses requisitos, esses itens previstos. A administração pública também nós temos que saber. Nós temos que saber, inclusive, meus amigos, que a administração pública ela não está presente somente no poder executivo. Ela está presente também no poder judiciário e no poder legislativo. Lembre-se sempre, função administrativa, que é aquela função típica do poder executivo, de aplicar a lei de ofício. Então, ela está presente de forma preponderante, de fato, no poder executivo. Mas poder legislativo, quando faz concurso, quando administra seus bens e pessoal, eles também exercem função administrativa. Do mesmo modo, o poder judiciário, quando faz concurso, quando administra seus bens e serviços, executa também a função administrativa. Então, a função administrativa ela está presente nos três poderes, sendo que no poder executivo de forma típica. E afinal, qual um conceito simples de direito administrativo que a gente tem que ter em mente? Eu gosto muito do conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que o direito administrativo é o conjunto de normas, de regras, princípios que regula a função administrativa, bem como os órgãos e pessoas que a exercem. No entanto, o nosso curso ele é focado para a banca CESP. Então, as nossas questões, a nossa abordagem é voltada para essa banca. E o que é que nós constatamos a respeito dessa banca CESP? Ela adota de forma preponderante o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, para a professora Maria Silvia, nós temos um detalhamento um pouco maior no conceito de direito administrativo. Diz a professora que é o ramo do direito público, baseado naquela ideia de divisão, dicotomia, direito público e privado, que na verdade o direito é único, mas para fins didáticos nós podemos visualizar essa divisão entre público e privado. Então o direito administrativo é ramo do direito público, que tem por objeto órgãos, agentes, pessoas que integram a administração pública. E aqui o detalhe do conceito da professora. Inclusive atividade jurídica não contenciosa, porque a atividade jurídica contenciosa está ligada ao poder judiciário. Na esfera administrativa, nós não temos uma atividade jurídica contenciosa e que exerce os bens e meios que também se utiliza para a consecução desses fins, dessas finalidades de natureza pública. Então, repare que o conceito da professora Maria Silvia ele é mais detalhado. Aqui ele se aproxima do professor Celso Antônio, objetos órgãos, agentes, pessoas jurídicas, administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce, e aí vem os bens e os meios, ou seja, os instrumentos, as ferramentas que se utiliza para a consecução dos seus fins. E que fins são esses que a administração pública tem? A finalidade da administração pública é atingir, é chegar, é fazer acontecer o interesse público. Isso na nossa aula a gente detalha bem direitinho para vocês. Nesse sentido, o objeto do direito administrativo justamente envolve a própria atividade administrativa, as relações internas, relações entre administração e administrado, ou seja, é a partir de uma visão mais ampla que nós chegamos ao objeto do direito administrativo. Então vamos lá. O direito administrativo envolve como seu objeto as relações internas à administração pública, ou seja, com os seus servidores, com os seus agentes, sejam eles estatutários ou seletistas. Também envolve as relações entre a administração e os administrados, desde que regidos predominantemente por direito público, mas também pode ter uma relação regida por direito privado, e também as atividades da administração pública em sentido material, executadas por particulares, tal como ocorre, isso cai na nossa prova, nos regimes de concessão e permissão de serviço público. Então, o objeto de direito administrativo envolve aquilo que está ali dentro do conceito, são as relações internas, as relações com o administrado e até mesmo as relações que envolvem pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos, como ocorre com as concessionárias e as permissionárias de serviço público. Então vem para cá. Fonte, a gente não pode errar uma questão envolvendo fonte. Basta a gente ter uma classificação principal. Fonte entre fonte primária direta ou fonte secundária ou indireta. Fonte primária e direta, já vi questão do CESP cobrar isso.
É a lei por excelência, e lei em sentido amplo, não só em sentido restrito, como aquela norma elaborada pelo Poder Legislativo. A lei como fonte do direito administrativo é em sentido amplo, envolve a Constituição, a própria lei, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, os decretos regulamentares, as instruções normativas. Então, diretamente produz o direito administrativo. Agora, como fonte indireta, construindo de forma indireta o direito administrativo, a gente tem a doutrina, a gente tem a jurisprudência, mas cuidado, por exemplo, súmula vinculante, aquela editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é fonte direta. E nós temos também os costumes, que constituem a prática reiterada de determinados atos, com a consciência da sua obrigatoriedade. Também são fontes do direito administrativo. No nosso edital, nós temos também ato administrativo. Nunca vi um edital de direito administrativo que não trouxesse já vi, mas é raro, o tópico ato administrativo. E a gente tem que saber o que é ato administrativo. A gente não pode errar uma questão envolvendo ato administrativo. Ato administrativo ou atos administrativos são declarações unilaterais de vontade por parte do Estado. É o Estado se manifestando, mas também abrange aquelas pessoas que estão representando o Estado, que eles façam às vezes de Estado, então uma permissionária ou concessionária. Então são declarações unilaterais de vontade. Quais são os atributos do ato administrativo? Nós veremos na nossa aula. Nós temos uma expressão em que nós conseguimos visualizar e identificar todos os atributos do ato administrativo. É a expressão PAT, em que a gente tem a presunção de legitimidade. Todos os atos administrativos são presumivelmente legítimos. Nós temos a autoexecutoriedade para a administração praticar os seus atos. Ela não precisa, como regra, recorrer ao poder judiciário. Ela pode interditar um estabelecimento por meio do poder de polícia. Está presente na maioria dos atos, mas não em todos. Por exemplo, se uma multa for contestada pela pessoa, não for paga e contestada, aí sim a administração vai ter que entrar e ingressar em juízo para poder cobrá-la. Nós temos a tipicidade, que é a previsão legal daquele ato administrativo, está presente em todos os atos administrativos. E, por fim, como atributo, como característica do ato administrativo, a gente tem a imperatividade, que é a capacidade de imposição, que é o ato de império, coercibilidade do ato administrativo, que está presente na maioria, mas não em todos. Requisitos dos atos administrativos. Meus amigos, requisitos dos atos administrativos é uma das matérias, os requisitos constituem uma das matérias mais cobradas em concurso público. Nos requisitos dos atos administrativos, nós temos que observar uma expressão que também nos ajuda a gravar, que é o confofimo. Então, quais são os requisitos, os elementos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso no nosso curso a gente estuda e detalha, traz todos os pontos que podem ser cobrados. A competência é um elemento vinculado, ela decorre de lei, admite convalidação se houver um vício de competência, mas não for um vício de competência se a competência for exclusiva e não admite convalidação. Nós temos a forma, a competência, nós temos a forma, que em regra é um elemento vinculado do ato administrativo, e desde que não se trate de forma essencial, ela admite também convalidação no caso de vício. Nós temos a finalidade, é elemento vinculado do ato administrativo, a finalidade mediata é sempre, invariavelmente o interesse público. A mediata é aquela finalidade que o ato visa, que ele busca imediatamente a prática daquela situação. E a finalidade, se houver vício na finalidade, é lógico, não admite-se convalidação, porque eu não posso ter um fim que não vise ao interesse público. Eu tenho motivo e tenho objeto. Motivo e objeto, eles podem ser elementos vinculados ou discricionários do ato administrativo. Quando o motivo e o objeto eles são discricionários, é aí que reside o famoso mérito do ato administrativo, consistente em um juízo de conveniência e oportunidade. Tudo bem? Essa matéria é uma das mais cobradas e a gente não pode errar. São os requisitos do ato administrativo. Confofimo, competência, forma, finalidade, motivo e objeto.
Classificação dos atos administrativos. A gente estuda isso em detalhe porque é cobrado. Os atos administrativos é a principal classificação, a mais cobrada pelo CESP. E o CESP tem uma posição aqui que, nesse caso, é divergente do da professora Maria Silvia. E normalmente o CESP segue essa doutrinadora, mas aqui é diferente, então eu chamo a atenção. É aquela que divide os atos administrativos em atos compostos e complexos. Nos atos administrativos compostos, você tem um principal e um acessório, uma homologação, uma aprovação. Já os atos administrativos complexos, você tem a junção de dois atos formando um único ato. Então, nos atos administrativos complexos, é muito importante a participação desses dois atos formando um único ato. Então, isso ocorre, por exemplo, na nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente teve agora a nomeação do PGR, Procurador-Geral da República. É um ato complexo. Também aposentadoria do servidor público, muito importante para o concurso Cefaz-DF, aposentadoria regime próprio. É um ato complexo, porque é um ato que só se aperfeiçoa quando houver homologação pelo respectivo Tribunal de Contas. Extinção de um ato administrativo. Essa extinção do ato administrativo pode se dar em diversas hipóteses que a gente estuda. Chama atenção para os casos de anulação quando há ilegalidade. Também pode ser extinto quando for inconveniente ou inoportuno, se couber um juízo de conveniência e oportunidade. E ele também pode ser cassado. Cassado se for ilegal. Por exemplo, cassação da licença para dirigir. Se for ilegal, não. Se houver culpa do particular, se ele for ilegal, ele vai ser anulado. Na cassação, você tem a culpa do particular. Exemplo, você dirigiu embriagado, provocou um acidente, você tem a cassação da carteira de motorista da CNH. Nós temos essa previsão para o ato administrativo. Aqui eu trouxe uma série de gráficos que constam do nosso curso, no Turma de Elite, no ponto. Então, por exemplo, ato administrativo. Aqui está um detalhamento do conceito, produz efeitos jurídicos, observância da lei, sob um regime de direito público, está sempre sujeito ao controle judicial. Lembre-se que no Brasil nós adotamos o sistema inglês ou da unicidade da jurisdição. As causas sempre podem ser submetidas ao poder judiciário, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não afastará da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então é isso que o Brasil segue, é diferente do sistema francês ou do contencioso administrativo. No sistema francês você tem dualidade de jurisdição. Você tem uma jurisdição julgando especificamente as causas da administração e outra jurisdição julgando as demais causas. Então lá existe separação. Aqui no Brasil é a unicidade. Então o ato administrativo está sempre sujeito ao controle judicial. Vale lembrar, contudo, e a gente vê isso no nosso curso, que determinadas situações você só pode ingressar no poder judiciário depois de esgotadas as vias administrativas. É o caso do habeas data, é o caso, por exemplo, de um benefício previdenciário em que, em regra, você tem que ter o prévio requerimento administrativo. Tudo bem? Justiça desportiva, pessoal que acompanha futebol, então, para que se possa ingressar no Poder Judiciário, tem que se esgotar as vias da justiça desportiva. Também está dentro de ato administrativo. Tem uma importante divisão que eu vi o CESP recentemente cobrar. A professora Maria Silvia toca nesse assunto. Ela faz uma divisão, ela fala que atos da administração é gênero. Dentro desse gênero, atos da administração, eu tenho as espécies. Então, ato administrativo, propriamente dito, seria uma espécie de ato da administração. Porque também pode ser ato da administração um ato de direito privado, por exemplo, uma locação que é feita, um contrato, atos materiais de limpeza de rua, atos políticos ou de governo, convênios e contratos. Os atos administrativos, propriamente ditos, são aqueles que se referem a declarações de vontade unilateral por parte do Estado, ou de que ele faça, às vezes, sob regime de direito público ou finalidade de produzir efeitos jurídicos. Ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, a gente não pode se esquecer disso. Mais uma vez, aqui eu copiei e colei um quadrinho que está no nosso material, em que eu falo dos elementos do ato administrativo, quais deles que admite convalidação, quais admitem convalidação, quais não admitem, quais são vinculados e quais são discricionários. Também a gente tem esse conteúdo. O nosso concurso Cefaz-DF, atenção. A gente está acostumado em direito administrativo, vocês sabem disso, a estudar muito a Lei 812, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e das fundações públicas. No concurso para auditor,
fiscal da Receita do Distrito Federal, a gente estuda a Lei Complementar 840. Então, cuidado, porque tem alguns pontos que ela se diferencia da Lei 812. Então, exemplo, o prazo para se entrar em exercício depois da posse, na LC 140, ou seja, para o Distrito Federal, é de 5 dias úteis. É diferente do prazo para a entrada em exercício da Lei 812, que são 15. Então a gente vai no curso fazer essas distinções para vocês não confundirem. A gente terá 3 aulas detalhadas sobre a Lei Complementar 840, porque ela é importantíssima para o concurso. Vamos lá. Poderes da administração. Assim como atos administrativos, a maioria dos concursos traz essa matéria de poderes. Sobre poderes, é aquilo. Lembre-se, os poderes são instrumentos decorrentes do princípio da supremacia do interesse público que forma o regime jurídico administrativo. Lembre-se, regime jurídico administrativo, que também está no nosso edital, conjunto de privilégios, prerrogativas e sujeições, restrições a que a administração pública se submete. Então, os poderes públicos são instrumentos para a consecução o quê? Da finalidade pública, do interesse público. E quais são os poderes administrativos? O poder hierárquico, do qual decorre o poder de dar ordem, de avocar, de controlar, de fiscalizar. É o conjunto de estruturas hierárquicas previstas na administração. Aqui a dica aí, para a gente não cair em pegadinha de concurso, é sempre lembrar que em relação à administração indireta, uma autarquia, INSS, por exemplo, e a administração direta, Ministério da Economia, por exemplo, não existe subordinação, não existe hierarquia, existe vinculação, existe tutela, supervisão, controle finalístico. Isso sempre é cobrado em concurso e a gente tem que estar atento para não errar. Existe o poder disciplinar, que na verdade é um dever de apurar as sanções e de aplicar as penalidades que podem ser aplicadas aos próprios servidores públicos mediante apuração em processo administrativo disciplinar, ou então a particulares que tenham vínculos específicos com a administração, como por exemplo em um contrato. Nós temos também o poder regulamentar, que é o poder de detalhar a lei para sua fiel execução, expedir decretos regulamentares, que é a espécie do poder normativo e que não pode inovar, porque quem inova é a lei, o decreto somente detalha, mas cuidado com as figuras dos decretos autônomos, que são autorizados os decretos autônomos são autorizados pela Constituição Federal e somente serão admissíveis quando houver disposição sobre a organização e funcionamento da administração pública, desde que não importe em aumento de gastos ou a extinção de cargos ou funções públicas quando eles estejam vagos. Aí pode inovar, decreto autônomo, mas é exceção. Como regra geral, o decreto é apenas para detalhar, regulamentar a lei. E nós temos o poder de polícia. E o poder de polícia é onde despenca as questões. O que é poder de polícia? Poder de polícia é o poder de restringir, condicionar os direitos particulares em prol do interesse público. Ele pode ser preventivo, pode ser repressivo, e o que sempre é cobrado em poder de polícia. 2 pontos principais. Primeiro, a distinção entre poder de polícia, que é também chamado de polícia administrativa, e polícia judiciária, que é a polícia civil. Não confunda a polícia administrativa, que é o próprio poder de polícia, de limitar, condicionar, que recai sobre bens e direitos, e o poder de polícia, a polícia judiciária, poder de polícia, polícia administrativa e a polícia judiciária. Não confunda. A polícia judiciária é aquela polícia que recai sobre pessoas, investigação de crimes. E no material eu trago um quadro comparativo. Então, a polícia administrativa, que é o poder de polícia, ele é exercido de forma difusa. Nós temos um caráter notadamente preventivo, ostensivo, e ele é exercido sobre bens, direitos e atividades. A polícia judiciária, que não é poder de polícia, é uma polícia de investigação. Ela é ligada ao direito penal e processual penal. Ela é exercida sobre pessoas. Tudo bem? Segue. Aqui, demonstrando que no material Turma de Elite nós temos os mapas mentais. Aqui está um mapa falando sobre o poder de polícia. E eu chamo a atenção, são 2 pontos muito cobrados do poder de polícia. Diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa é o próprio poder de polícia. E também os ciclos do poder de polícia. O poder de polícia, a doutrina afirma que existem 4 ciclos. Nós temos o ciclo de legislação, a primeira fase desse ciclo, né, legislação. Nós temos o ciclo de consentimento, nós temos o ciclo de fiscalização e nós temos o ciclo de punição. Pensem comigo, para a gente entender os ciclos do poder de polícia, no Código de Trânsito brasileiro. Nós não temos o Código de Trânsito com as regras sobre o trânsito, sobre a emissão de carteira de motorista e dentre outras várias coisas? Beleza. Então nós temos a fase da legislação, que é o próprio
Código de Trânsito Brasileiro trazendo as regras. Quando você quer tirar a carteira de motorista, você vai pleitear e fazer a prova, fazer devido teste. A fase de consentimento, vai haver o consentimento estatal para você ter a licença para dirigir. Você tem também a fiscalização, nós não temos radares, nós não temos as multas, o acompanhamento, excesso de velocidade, então nós temos a fase de fiscalização. E nós temos também, se houver uma infração, nós temos a punição. Cuidado, como regra geral, a doutrina entende que o poder de polícia só pode ser exercido pela administração direta ou por pessoas da administração indireta, entidades da administração indireta que tenham personalidade jurídica de direito público, ou seja, autarquias e fundações públicas. Mas existe uma parcela da doutrina, inclusive decisões do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a fase de fiscalização e consentimento poderiam ser exercidas por pessoas jurídicas de direito privado, desde que essas pessoas jurídicas de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, constituísse a administração pública em sentido formal. Beleza? Maravilha. Regime jurídico administrativo, nós já falamos, também está presente na maioria dos editais de direito administrativo. É o conjunto de privilégios, prerrogativas e sujeições a que a administração pública se submete. Tem dois pilares do regime jurídico administrativo. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. É indisponível, a administração não pode fazer o que quer, somente o que está na lei. Também o nosso edital traz os princípios expressos implícitos da administração pública. Os princípios expressos são aqueles que estão no caput do artigo 37 da Constituição. Nós temos aquela expressão famosa, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente estuda e eu mostro no nosso material que o princípio mais cobrado pelo CESP é o da eficiência. E é facinho a gente acertar questões em que tem o princípio da eficiência. É só a gente observar expressões como celeridade, presteza, maior rendimento funcional. Tudo isso envolve o princípio da eficiência. Mas a gente detalha também legalidade, impessoalidade, moralidade e a publicidade. E a gente tem os princípios explícitos, ou também conhecido como princípios esparsos, que estão na legislação espalhados. Nós temos vários princípios importantes: autotutela, a capacidade de rever seus próprios atos. Nós temos o princípio da proporcionalidade, nós temos o princípio da razoabilidade, muito importante para as próprias ponderações entre os princípios, avaliações comparativas entre um princípio e outro, tem de existir a proporcionalidade, não pode haver excessos, tem de ter adequação entre meios e fins, tem de haver a exigibilidade, não pode existir um meio mais gravoso, aquele tem que ser o menos gravoso. Então a proporcionalidade e razoabilidade a gente também estuda e são importantíssimos para o nosso estudo. Segurança jurídica, com a sua faceta subjetiva, chamado princípio da confiança. Eu não posso ser pego de surpresa por atitudes inesperadas do Estado. Eu tenho de ter confiança. O Estado ele não pode aplicar retroativamente novas interpretações. Tudo isso a gente detalha em nosso curso. Responsabilidade civil, tema importantíssimo que eu particularmente tenho gostado muito, a gente estuda e o nosso edital ele traz a responsabilidade civil de forma bastante ampla, inclusive pegando o histórico, e a gente estuda o histórico da responsabilidade civil, desde o momento em que o Estado era completamente irresponsável por seus atos, que era na época do absolutismo, por causa da máxima de que o rei não errava, então não havia o que reparar, passando pela distinção em atos de império e atos de gestão, em que os atos de império não ensejavam a responsabilidade, porque eram fruto desse poder soberano e de gestão, sim, mas numa visão civilista, que lá no início da evolução histórica da responsabilidade civil você tinha que comprovar a culpa do agente, passando para a teoria da culpa administrativa ou anônima, em que você não precisava comprovar a culpa específica do Moisés, do Rafael, da Elisângela, mas era preciso somente comprovar falta do serviço em uma das suas modalidades, atraso, mal prestação do serviço, retardamento. Então, nessa situação, você provaria a culpa anônima, que era o nexo, que era o fato, aquele prejuízo, aquele dano, e o nexo com a ação do Estado. Então, é por isso que fala em culpa anônima, não era de um servidor específico, era do próprio Estado. E nós temos a fase da teoria do risco administrativo, que é a atual, adotado pelo parágrafo 6º do artigo 37 da nossa Constituição, que é a responsabilidade objetiva. Então, o Estado, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos, elas respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiro, independentemente de dolo ou culpa, sendo assegurado o direito de regresso. Então, se hoje alguém é atropelado por um ônibus público, a responsabilidade
ela será do tipo objetiva no risco administrativo. Você não vai apurar se o motorista do ônibus, pelo menos não no primeiro momento, ele estava em alta velocidade ou não. O Estado é objetivamente responsável. E de acordo com jurisprudência recente, você tem que ingressar diretamente contra o Estado. A responsabilidade ela é objetiva. Você não opta em ingressar por aquele motorista do ônibus ou pelo Estado. A responsabilidade é do Estado, ela é objetiva, independentemente de culpa. Após o ressarcimento do dano, o Estado poderá entrar com uma ação regressiva para aí sim apurar se houve responsabilidade, dolo, culpa, imprudência, negligência, imperícia daquele motorista de ônibus. Então ela é objetiva, significa que no primeiro momento não há que se perquirir sobre culpa, mas admite excludente de responsabilidade. Moisés, o Estado pode ter a sua responsabilidade excluída no caso concreto? Pode. Em que situação a responsabilidade será excluída do Estado com base na teoria da culpa administrativo, da teoria do risco administrativo? Em que situações o Estado terá sua responsabilidade afastada? Nas situações de culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Imagina que uma pessoa decide se matar e se joga na frente do ônibus. Aí é culpa exclusiva. Não há que se falar em responsabilidade estatal. Também essa culpa pode ser atenuada se houver responsabilidade concorrente. Então essa é a teoria do risco administrativo, responsabilidade administrativa. Existe uma repartição dos ônus daquele risco da atividade por toda a coletividade. E por fim, a teoria do risco integral, que de acordo com a doutrina é aplicada em somente algumas situações, como no caso de ataques terroristas, danos ambientais ou nucleares. Na teoria do risco integral, não há que se falar em culpa exclusiva como afastadora, como atenuadora da responsabilidade. No caso da teoria do risco integral, o próprio nome já fala, a responsabilidade ela não admite excludente. Na aula também a gente detalha tudo isso. E olha só, um dos esquemas que a gente traz no material para vocês poderem estudar, destrinchando o que consiste a responsabilidade do Estado. O Estado ele é obrigado a reparar, meus amigos, tanto danos materiais, quanto morais, quanto estéticos. Essa responsabilidade decorre de ações, mas também de omissões estatais, de um não fazer estatal. Isso é importante a gente ter em mente. É importante a gente ter em mente também, meus amigos, que pode advir até de atos lícitos e não somente de atos ilícitos. É essa a responsabilidade civil que a gente tem que ter em mente e no material a gente estuda. Inclusive a gente aborda no nosso material como é que fica a responsabilidade estatal no caso de morte de preso, suicídio, no caso de uma agressão dentro de uma escola, na sala de aula, tudo isso a gente detalha e vê. Nós temos também os serviços públicos. E os serviços públicos é uma matéria muito importante. Nós temos a Lei 8987 de 95, regendo a matéria serviços públicos, e a regra básica está no artigo 175 da Constituição. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou por meio, através de concessão ou permissão, sempre precedido de licitação, a prestação de serviços públicos. É essa a regra constitucional básica. E a lei que vai tratar, que é a Lei 8985, ela vai dispor sobre o regime especial das concessionárias e permissionárias, bem como a prorrogação do contrato, as condições especiais, vai tratar da fiscalização, da rescisão, dos direitos dos usuários. Essa lei vai falar sobre o que é um serviço público adequado. É nessa lei e no nosso estudo a gente vai ver se pode o Estado cortar a conta de luz de alguém que não pagou. A gente vai ver os detalhes sobre isso. Tudo bem? Como é que fica no caso de situações de urgência, emergência ou reparos técnicos? Se tem que ter prévio aviso ou não? Tudo isso a gente vai detalhar no nosso curso Turma de Elite. Vamos seguir. Organização administrativa, assunto muito importante. A gente está aqui no âmbito do Distrito Federal, mas nós vamos entender a organização administrativa federal, detalhando o que é administração direta, indireta, qual a diferença de órgão para a entidade. O órgão não possui personalidade jurídica própria, é uma unidade de competência de atribuição. Nós temos alguns órgãos, todavia, com personalidade judiciária que podem atuar em juízo, o Ministério Público. Nós temos também determinados órgãos, como a Câmara de Vereadores, o Senado, o Congresso, eles podem atuar em juízo para defender as suas prerrogativas. Nós vamos estudar as autarquias. O que é uma autarquia? A autarquia ela é criada por lei, fundação pública com personalidade jurídica de direito público também, ela não precisa registrar os seus atos constitutivos. As autarquias, elas têm personalidade jurídica própria, podem ser demandadas em juízo em nome próprio, exemplo, o INSS, nós vamos estudar tudo isso. Vamos ver também as empresas públicas e sociedades de economia mista, quais as características, e também as entidades paraestatais, as organizações sociais.
tudo isso no nosso material a gente tem aqui, mais um quadro que está lá no nosso material que eu trago para vocês. Qual a diferença de desconcentração para descentralização? Quando você fala em desconcentração, você está tratando de um universo de órgãos, você está distribuindo competências, desconcentrando. Quando você está descentralizando, você está mexendo com personalidades jurídicas distintas, você vai estar transferindo o serviço em nome, em homenagem ao princípio da especialidade. Tudo isso a gente detalha na nossa aula. Aqui, quais são os pontos em comuns das empresas públicas e das sociedades de economia mista e quais são as distinções. Então, exemplo, distinções. A empresa pública, ela pode adotar qualquer forma permitida em direito. Já uma sociedade de economia mista, como exemplo o Banco do Brasil, somente pode adotar a forma de sociedade anônima. Nós vamos ter que observar também que na empresa pública o capital é exclusivamente público. Já na sociedade de economia mista, o capital é público e privado, mas a preponderância é do capital público. Qual é o foro responsável? Qual vai ser a justiça, o nível de justiça que vai ser responsável por apurar os casos, por decidir as questões que lhes são interpostas, que lhes são propostas? Nós vamos ter que a empresa pública, no caso do âmbito federal, será necessariamente a Justiça Federal. Já a sociedade de economia mista vai variar de acordo com a situação, porque são em regras da Justiça Estadual. Vamos lá, meus amigos. Controle da administração pública. Também nós vamos ver o que é um controle interno, um controle externo, quais as formas de controle da própria administração, a sua autotutela, a capacidade que ela tem, a obrigação de anular os atos ilegais e de revogar os inconvenientes e inoportunos. Nós vamos ver o controle judicial, mandado de segurança, mandado de injunção, os detalhes de um controle judicial, como é que ele funciona. Nós vamos ver também o controle legislativo, nós vamos ver como funciona o exercício pelo Poder Legislativo da função pelo TCU, Tribunal de Contas da União, a gente detalha também isso. Então, está aqui o controle da administração, a gente tem um mapa mental. Por expressa previsão do edital, nós temos a Lei do Processo Administrativo Federal, que é muito importante, ela traz princípios, ela traz como funciona um processo, como ele termina, quais são as características, quando é que eu posso delegar, quando é que eu posso avocar. A gente estuda porque ela se aplica ao Distrito Federal por expressa previsão da Lei 2834 de 2001. Nós também vamos estudar isso no nosso curso. Licitações e contratos administrativos, pregão, sistema de registro de preço, tudo isso nós vamos detalhar também, é um assunto muito importante que o CESP gosta muito, licitações e contratos. Nós vamos ver em que situações que se aplicam, quais são os princípios, quais são os tipos, modalidades, quais são as exceções, o pregão, os bens e serviços comuns, o conceito, tudo isso a gente vai detalhar, tudo bem? O que mais? Nós vamos também ter uma aula trazendo a nossa Lei Distrital 4717, que reestrutura a carreira da auditoria tributária do Distrito Federal. Ou seja, aquela função que você vai ser aprovado, que você vai exercer como auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, nós vamos detalhar no nosso curso. E para finalizar essa nossa revisão, esse nosso apanhado geral, vamos ver como é que 2019 o CESP vem cobrando as questões envolvendo como é que o CESP vem cobrando as questões envolvendo o direito administrativo. Então vamos lá. Aqui foi o concurso para defensor público do Distrito Federal. No que diz respeito ao desvio e excesso de poder e responsabilidade civil do Estado, julgue o item consecutivo. Olha só, gente. Desvio e excesso de poder, a gente estuda. No desvio de poder, o agente ele é competente e ele desvia a finalidade. Então tem um desvio que caracteriza abuso de autoridade. No excesso de poder, ele é competente até certo ponto, ele ultrapassa os limites dessa competência. Também configura abuso de poder. Então vamos lá. É possível responsabilizar a administração pública por ato omissivo do poder público? Até aqui beleza. Desde que seja inequívoco o requisito da causalidade, sim. A responsabilidade civil a gente estuda isso. Tem que ter o fato danoso, você tem que ter o elo, o nexo entre esse fato, entre esse dano e o comportamento estatal para que haja responsabilidade. E não pode ter um excludente. Em linha direta e imediata, causalidade direta e imediata, ou seja, desde que exista o nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder e o dano causado, maravilha, seja na ação ou omissão, eu tenho que ter essa relação, ou seja, aquilo tem que ter vindo do Estado. A questão está correta. Próxima. Acerca dos atos administrativos, serviços públicos e intervenção, julgue o item. Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício da função administrativa e manifestando a sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo.
Quando a gente estuda o ato administrativo, a gente verifica que ele pode ser, ele admite várias formas para a sua prática. Um apito de um guarda de trânsito, um sinal, tudo isso é um ato administrativo. É claro, existem situações em que esse ato administrativo vai ter que ter uma forma pré-determinada e prevista em lei, mas a maneira de se praticá-la é ampla. Então, por exemplo, está errado. Eu tenho atos administrativos orais? Tenho. Uma ordem, por exemplo. Terceira questão. A respeito da organização administrativa e dos poderes e deveres, julgo o seguinte: a distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, distribuição de competência para órgãos subalternos sem personalidade jurídica, isso é desconcentração, olha só. Como as secretarias gerais, é modalidade descentralização? Não. A descentralização eu tenho que ter necessariamente a presença de duas pessoas jurídicas distintas. A desconcentração, eu tenho a divisão entre os órgãos. Então, olha só, meus amigos, olha só que interessante. Então, voltemos para cá. Eu repassei aqui simplesmente todo o edital do direito administrativo. Todo o edital do direito administrativo. E eu preciso que vocês vejam que a abordagem ela vai ser ampla, nós vamos ver todo o edital, mas eu vou focar, porque é a metodologia do Turma de Elite, somente naquilo que é mais cobrado em concurso. Esse vai ser o nosso foco. Então, ato administrativo, licitação, o que o CESP gosta? O CESP gosta desse ponto, ato complexo, ato composto. Isso a gente vai abordar com maior profundidade nas questões que a gente vai escrever. Questões atualizadas no curso 2018, 2019, e eu vou estar também, nós temos o plantão lá, o fórum de dúvidas em que a gente tem um prazo para responder, e vamos estar próximos, nós temos aí uma galera super comprometida com esse curso, o comandante Igor, todo mundo, o Ícaro, o pessoal todo. Então, olha só, valeu essa viagem no direito administrativo, valeu esse chamado e essa revisão em que a gente viu que é possível sim a gente acertar as 10 questões de direito administrativo que vão vir na prova. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!